O negro d'água. Eu sempre gostei muito de pescar, e naquela época, o rio estava abundante em peixes. Todos os dias, eu ia lá, como um ritual, com a esperança de uma boa pescaria. Porém, os mais velhos sempre diziam algo que ficava na minha cabeça: não se deve pescar todos os dias, pois pode dar errado. Você pode ver coisas sobrenaturais, e o pai das caças, a caipora, pode aparecer com suas artimanhas. Eu sempre ignorei essas histórias, achando que eram apenas superstições. Mas, naquele dia, eu descobri que não eram apenas histórias. Era bem cedo, meu pai me deixou perto do rio antes de ir trabalhar. O rio ficava perto da usina hidrelétrica onde ele trabalhava, e ele sempre passava para me buscar por volta das 17 horas. O trajeto até o ponto de pesca não era longo, mas um pouco isolado, cerca de 1 quilômetro dentro da mata. À medida que me aproximava do ponto de pesca, vi algo que me chamou a atenção: uma estradinha de areia muito branca, quase reluzente. Na areia, vi pegadas. Algo que me deixou arrepiado, pois as pegadas eram pequenas, do tamanho de uma criança, mas o mais estranho era que eram apenas duas pegadas, bem juntas, sem continuidade. Eu tentei não pensar muito nisso e segui meu caminho, mas uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Chegando ao ponto de pesca, a visão do rio me trouxe um pouco de tranquilidade. O rio ainda estava com o vapor da manhã, o que indicava que estava bem cedo, bem antes de o sol ter se mostrado completamente. Eu me concentrei nas minhas coisas de pesca, arrumando tudo como de costume, mas algo no lago chamou minha atenção. No meio do lago, vi uma figura pequena, humanoide. O mais estranho é que ela parecia estar em pé na água, com ela batendo apenas na barriga. Estava a uma distância considerável, mas o que vi era claro: não era humano. A figura tinha traços marrons, quase da cor da vegetação, o que a fazia parecer quase camuflada com o entorno. Eu fiquei paralisado por uns minutos, observando a criatura imóvel, sem entender o que estava acontecendo. Não sabia se estava vendo algo real ou se a mente estava me pregando uma peça, mas a sensação de estranheza era forte. Meu instinto me dizia para não ficar olhando muito para aquilo, então, resolvi me concentrar na pesca, tentando ignorar a visão. Porém, sempre que eu desviava o olhar, o sentimento de que a figura estava me observando de volta me incomodava. Passei uns 5 minutos olhando para aquele ser, e quando finalmente decidi tirar os olhos dele, algo ainda mais assustador aconteceu. Quando olhei de novo, ele já não estava mais lá. A água ainda estava agitada, mas a figura tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Eu fiquei muito assombrado com aquilo, sem saber o que pensar. Continuei pescando, mas meu coração estava acelerado e cada barulho ao redor parecia amplificado. O tempo parecia se arrastar, até que, finalmente, meu pai chegou para me buscar, mas aquela experiência ficou marcada em minha memória para sempre. Aquele dia ficou gravado em mim, como uma experiência sobrenatural que não consigo explicar. Eu nunca mais voltei a pescar naquele local com a mesma coragem de antes. Eu não sei o que vi naquele lago, mas sei que não era algo humano, e desde aquele dia, as palavras dos mais velhos sobre as coisas que podemos encontrar na natureza nunca mais me pareceram tão distantes da realidade.